Exercício 4, né? Reescrever essa equação em forma de intervalo. Primeiro, vou achar aqui a ideia de raiz para cada um desses termos aqui. O x vou igualar a zero é próprio zero. Se x for menor do que zero é negativo. Se x for maior do que zero é positivo. Esse é simples. Pega o segundo, que é o x menos 1, iguala a zero. Passo o menos 1 para cá, fica x igual a 1. Aí, qual é o sinal de x menos 1 antes do 1 e depois do 1? Aí eu faço essa análise. X menor do que 1, por exemplo, pensa um número menor do que 1, menos 2. Se eu colocar menos 2 no lugar do x, ó, menos 2 com menos 1 está dando um resultado negativo. Pensa x maior do que 1, por exemplo, 5. 5 menos 1 dá 4, resultado positivo. Então, estou fazendo o estudo de sinal de cada um dos termos. Ó, x mais 4, vou colocar ele aqui, passo 4 para cá, menos 4. Analiso antes e depois do menos 4. X menor do que menos 4, por exemplo, menos 6. Menos 6 mais 4 dá menos 2, resultado negativo. X maior do que menos 4, por exemplo, menos 1, 0, por exemplo. 0 é maior do que menos 4. 0 mais 4 é 4, dá um resultado positivo. Marco esses pontos, então menos 4, o 0 e 1. E vou analisar o seguinte, ó. Então, vou pegar esse primeiro aqui, ó. Antes do 0 é negativo, depois do 0 é positivo. Então, antes do 0 é negativo, depois do 0 é positivo. Esse aqui, ó. Antes do 1 é negativo, então é negativo antes do 1. Então, antes do 1 é negativo, depois do 1 é positivo, tá aqui, ó. E esse terceiro aqui, antes do menos 4 é negativo, né? Tá aqui. E depois do menos 4 é positivo. Como é a multiplicação dos três, ó, negativo vezes negativo dá positivo, positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes negativo é positivo, positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo é negativo, negativo vezes positivo é negativo, e multiplicando positivo vai dar positivo. Eu quero que a multiplicação dê maior do que zero, ou seja, que eu quero que ela seja positiva. Então, a resposta é entre o menos 4 e 0, e também depois do 1. Ó. Então, entre menos 4 e 0, e depois do 1. Observa que não tem sinal de igual, porque aqui também não tem sinal de igual aí. O outro que é esse aqui, ó, resolver essa equação aqui, ó. Como tem x nos três termos, eu vou resolver ela de duas formas. Eu vou resolver primeiro essa parte aqui, certo? E depois eu resolvo essa outra parte aqui, ó. E aí as duas têm que acontecer ao mesmo tempo, a interseção das duas. Então essa aqui, ó. Vou passar o x para cá, então ficou menos x. Vou passar esse 3 para cá, ficou assim, certo? 2x menos x é x menor do que 7. Então a resposta é x menor do que 7. Essa aqui, ó, vou passar o menos 3x para cá, vou passar o 4 para lá, vai ficar assim. Menos 2x menor do que menos 7. Divide por menos 2, então vai dar isso aqui, ó. Então, como é a interseção dos dois, x menor do que 7, x maior do que 7,5, os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, a interseção é que x é maior do que 7,5 e menor do que o 7 ao mesmo tempo aí, certo? Letra D, essa aqui, ó, x ao cubo mais 3x menor do que 4x ao quadrado. Vou pegar o 4x ao quadrado, passar ele para cá, ele vai ficar negativo. Os três termos têm x, eu vou colocar o x em evidência. Aí aqui, ó, tirei um x com x ao quadrado, tirei um x com menos 4x, tirei um x com 3. Isso aqui eu vou achar as raízes para fatorar, então coloquei aqui, igualei a zero. O delta dá 4. Quando você resolver, você vai achar essas duas raízes, o 3 e o 1. Então aqui pode ser escrito como x, e isso aqui ó, como x menos 3 vezes x menos 1. Lembrar da fatoração de polinômio. Acha as raízes e coloca x menos a primeira vezes x menos a segunda, certo? Aí eu vou resolver isso aqui da mesma forma que eu resolvi o exercício lá anterior. Ó. Pego esse primeiro, faço o estudo de sinal dele, x é igual a zero. Antes do zero é negativo, depois do zero é positivo. X menos 3, o segundo, ó, igual a zero, dá 3. Se x for menor do que 3, né? E se x for maior do que 3, qual é o sinal? Então, pensa um número menor do que 3, por exemplo, 2. 2 menos 3, negativo. Se x é maior do que 3, por exemplo, 4. 4 menos 3, positivo. Pego o próximo, que é o x menos 1, igualo a 0. Passo menos 1 para lá, fica x igual a 1. Faço o estudo de sinal antes do 1 e depois do 1. Pensa um número menor do que 1, 0. Põe 0 aqui, ó. 0 menos 1 dá o resultado negativo. Pensa um número maior do que 1, 3. Põe 3 aqui, 3 menos 1, 2. Dá um resultado o quê? Positivo.
Marco esses três valores, 0, 3 e 1, na ordem 0, 1 e 3, e faço uma análise. Por exemplo, ó, antes do zero. Antes do zero aqui é negativo. Antes do zero, quer dizer, antes do 3 também é negativo. Antes do zero, negativo. Menos vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Aqui é menos. Entre 0 e 1 é maior do que 0. É menor do que 3. É menor do que 1. Então, menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. E assim sucessivamente. Como eu quero que a resposta seja menor do que 0, então é antes do 0 e entre 1 e 3. Então a resposta seria essa aqui, ó.